Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Milton Dias Júnior, sou acadêmico do curso de História aqui na Univale, no 5º período, e a videoaula de hoje será Feudalismo, Senhores Feudais, Servos, no século V ao século XV. Tenho como objetivo que vocês possam identificar como era a dinâmica do trabalho entre os senhores e servos no sistema feudal, compreender o tempo e espaço que ocorre o sistema feudal. A habilidade que eu vou usar é caracterizar e comparar as dinâmicas dos abastecimentos e formas de organização de trabalho da vida social em diferentes sociedades e períodos, e com destaque para as relações entre senhores e servos. Já nesse primeiro slide, pessoal, eu trouxe duas palavrinhas-chave para a nossa videoaula. Idade média. Que pergunta? Idade média? O que é Idade Média? Feudalismo? O que é feudalismo? Vamos lá. Hoje você vai ficar sabendo o que é Idade Média, o que é feudalismo. Então, pessoal, o que é Idade Média? Idade Média é o tempo histórico que ocorreu a história. Exemplo, século V ao século XV. Esse período é considerado a Idade Média, que vai de 476 d.C. até 1453 d.C. A Idade Média ela foi dividida em duas partes: Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Exemplo, na Alta Idade Média aconteceram vários fatores. Exemplo, formação do feudalismo, a decadência do comércio, a ruralização econômica, o fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais, a ascensão da igreja e da cultura teocêntrica, a Europa, aquela que foi invadida pelos bárbaros, né? Pelos povos bárbaros, como os vikings, os árabes, entre outros, né? Isso foi a Alta Idade Média. E também temos a Baixa Idade Média, que seriam o quê? O renascimento comercial urbano, a decadência do feudalismo, também a decadência do poder local e o fortalecimento do poder nacional, representado pelo rei. Também a efervescência da cultura urbana e também a Europa, aquela que foi a invasora, conquistadora, com as cruzadas, enfim, e outras mais. Mas o foco da aula de hoje, da nossa videoaula, é feudalismo. Vamos entrar então no feudalismo. O feudalismo é um sistema social do povo europeu, que envolve a questão política, econômica e social. E com a transformação da Europa ocidental, ocorrido nos meados dos séculos V ao século X, surgiram novas formas de pensar na Europa ocidental, consequentemente com a forma de agir do povo. O surgimento do feudalismo ele está ligado à invasão dos bárbaros e também com a crise do Império Romano. Nesse período, a economia ela passou por um período delicado e que dificultou a circulação da moeda, ocorrendo então a subsistência da produção agrícola. No momento que a crise do Império Romano levou a população à ruralização, podendo assim sobreviver tanto a elite como os plebeus, buscando a proteção dos acontecimentos da época.
Organização social. Nesta pirâmide eu trago a organização social. O clero. Quem fazia parte do clero? Eram os membros da igreja. Papa, bispo, arcebispo, eram os membros da igreja. Eram aqueles que oravam, né? Aqueles que catequizavam e tudo mais. A nobreza já eram os guerreiros, né? Os nobres guerreiros, que eram os duques, os condes, os barões. E por último, eram os camponeses e os servos, eram aqueles que trabalhavam. Aqui a imagem ao lado, eu trago para vocês, aqui o número 1, a imagem de um membro da igreja, né, que fazia parte do clero. Aqui na imagem 2, já é a parte da nobreza, que é o cavaleiro aqui que guerreava, né? E já aqui no número 3, o servo, né? Aquele que trabalhava, aquele que botava a mão na massa, né? Na agricultura, né? Sucerano e vassalo. A relação entre a sucerania e a vassalagem. Aquele que doava um feudo era conhecido e chamado por sucerano. E o senhor que recebiam eram dominado como vassalo. Dessa forma, por exemplo, se um duque doava um feudo a um conde, tornava-se um sucerano do conde, este seu vassalo. Se o conde, por sua vez, doava uma parte do feudo, recebia a um barão, este passava a ser um vassalo. O conde, portanto, era ao mesmo tempo um vassalo do duque e um sucerano do barão. Entenderam, pessoal? Como muitas das vezes o feudo era uma terra e aos poucos o território da Europa Ocidental foi se fragmentando. E com isso os nobres se fortaleceram. Tributos sobre os servos. Manso senhorial. As terras eram exclusivamente do senhor feudal. Portanto, os servos eles eram convocados a trabalhar nesses mansos senhorial de 2 a 3 vezes a semana, nessas terras que eram dos senhores feudais. E toda a produção que era produzida ali seria exclusivamente do senhor feudal. Já o manso servil eram terras destinadas aos servos, camponeses do feudo. Mas só que assim, eles não eram proprietário dessas terras. Eles só apenas usavam delas para tirar seu próprio sustento, sim, sabe? E a família teriam que pagar uma taxa de imposto ao senhor feudal. E a condição do servo passava de pai para filho, assim como o direito de usar as terras, pessoal. Manso comunal ou comunais. Era a área do feudo de uso coletivo. Então ele ficava nos bosques, nas florestas. Porém, dependendo do feudo, existiam regras para sua utilização. Em muitos locais da Europa era comum e a proibição de caça realizada por servos em terras comunais. Os servos só podiam levar seus animais para pastarem nestas terras, assim como pegar lenha. Então, pessoal, gostaram da videoaula de hoje? Por hoje é só, meu muito obrigado
e aqui contém as referências deste trabalho.